igreja. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, você pode pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler um no Evangelho de João, capítulo 5. E nós vamos ler um também no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Então primeiro você abre lá no Evangelho de João, no capítulo 5. A partir do versículo 1. Depois nós vamos ler um texto em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 34. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Agora vamos ler o texto de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que a menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocavam ficaram sãos. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Dois textos da palavra de Deus, onde nós vemos Jesus manifestando o poder e a glória de Deus. Você pode estar se perguntando o que esses textos têm em comum. Nós vamos ver aqui algumas coisas que eles têm em comum, algumas diferenças, e o que nós podemos aprender, o que o Senhor tem a ministrar para nós através desse estudo da sua palavra. Bom, o texto que nós lemos em João capítulo 5, nós vemos a cura de apenas um homem. Ali diz que eles estavam numa festa dos judeus. A Bíblia não especifica que festa era essa, mas a maioria dos estudiosos defendem que era a festa dos tabernáculos ou a festa de Pentecostes, uma das festas mais importantes do povo judeu. Então ali estava Jesus passeando próximo aos arredores do templo, e ele chega a esse lugar chamado Tanque de Betesda, onde ali havia água. Havia então uma expectativa entre as pessoas que estavam ali, todas elas enfermas, que quando o anjo tocasse a água, agitasse a água, o primeiro que entrasse seria curado. Então Jesus estava passeando por aquele lugar. Da mesma forma, Jesus decide ir para esse outro lugar chamado Genezaré, o outro lado do lago de Tiberíades. Na verdade, eles chamam de mar da Galileia, mas é um lago. Então Jesus também estava ali passeando e mais uma vez manifestando a vontade de Deus. O que nós vemos em comum aqui nesse texto é que ambos os grupos de pessoas eram judeus. E como judeus, eles tinham a mesma fé no único Deus. O judeu ele leva ao pé da letra um versículo que está em Deuteronômio 6,4. Escuta, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um único Deus. Então é isso que rege a fé deles, a fé no Deus Todo-Poderoso. Eles também tinham a mesma expectativa de Deus, que Deus era todo-poderoso, podia todas as coisas, era Ele quem regia as suas leis, era Ele quem determinava o modo de conduta, como eles se vestiam, o que eles comiam, como eles cultuavam a Deus. Então eles tinham as mesmas também expectativas a respeito de Deus. Mesma fé, mesma esperança, mesmo credo. Também tinham em comum que era um povo comum. Pessoas também que estavam ali passando pela mesma adversidade.
ambos os grupos estavam enfermos. Você vê que o grupo que estava lá ao redor do tanque de Betesda estava lá justamente porque era enfermo, porque ali havia alguma esperança de cura. O grupo que estava lá também, que encontrou-se com Jesus, também estavam muitas pessoas enfermas, a ponto de eles terem que chamar. Então nós temos essas coisas em comum. Mas também o que há de comum aqui nesses dois grupos são que eles, ambos os grupos, foram visitados pelo Senhor Jesus. Os dois grupos. Jesus visitou o grupo ao redor do tanque de Betesda e Jesus visitou o grupo lá às margens do lago. E agora, qual foi a reação desse grupo? Como o grupo que estava próximo ao tanque de Betesda reagiu e como o grupo que estava lá em Genezaré reagiu? Olha que interessante. O grupo que estava lá em Genezaré, você vê o texto que imediatamente eles reconheceram Jesus. Jesus só desembarcou, Jesus só teve contato com algumas pessoas e imediatamente Jesus foi reconhecido. E esse reconhecimento de Jesus foi do quê? Que Jesus era um profeta? Não. Eles tiveram o reconhecimento de que Jesus era Filho de Deus. Era todo-poderoso. Eles tiveram o reconhecimento de que Jesus tinha poder para curar. Prova disso que eles foram trazer os enfermos para Jesus curar. Então esse foi o reconhecimento que eles tiveram de Jesus. Só que esse reconhecimento que eles tiveram da pessoa de Jesus produziu neles um espírito voluntário. Você nota que eles não correram aos pés de Jesus buscando o seu interesse. Pelo contrário, provavelmente eles pediram: Jesus, espera um pouquinho, tem muitas pessoas que precisam se encontrar contigo. E foram buscar as pessoas que precisavam ter um encontro com Jesus. Então eles foram movidos por um espírito de solidariedade. Já o grupo que estava ao redor do tanque de Betesda não reconheceu Jesus. Creio eu que tão pouco eles viram Jesus. E nós vamos ver aqui na circunstância por que o texto nos leva a crer que eles nem viram a presença de Jesus. Agora imagine você, enfermo, sofrendo com essa enfermidade, e a sua única chance de ser curado é um tanque de água, cuja água é agitada por um tal anjo. Não sabemos que anjo, a Bíblia não diz. Também não sabemos nem como ele agita essa água. Provavelmente esse anjo não aparecia. Essa água simplesmente era agitada e eles criam que era esse anjo de Deus que agitava. Esse anjo não tem agenda. Que a Bíblia não diz, a Bíblia diz de vez em quando é agitado. Não sabemos que hora, em que dia da semana, em que mês. Ou melhor, se esse anjo tem agenda, também não é conhecida, porque ninguém sabe o horário dele. Então está ali, você enfermo, e a única chance de cura é você se atirar na água. Mas para piorar um pouquinho, você tem que ser o primeiro a pular na água. Porque ali é só o primeiro que é curado. No tanque de Betesda não há lugar para o segundo, só há lugar para o primeiro. Então o primeiro que pula é o que sai curado. E nós vemos ali então muitas pessoas com as suas mazelas, precisando desesperadamente de um toque do Senhor, de um toque de Deus, de uma misericórdia de Deus, e o próprio Deus visita eles e eles não veem. Eles não reconhecem Jesus. Olha que interessante, ali naquele grupo, em primeiro lugar o que prevalece é que eles têm que estar atentos. Os olhos deles estão naquela água. Creio eu que eles nem piscaram, que o desespero era tão grande para ser curado, que eles tinham que estar atentos, olhando para aquela cisterna de água parada. Em segundo lugar, o que prevalece é que eles tinham que estar próximo do lugar, muito próximo, porque ali a velocidade tinha que ser quase que a da luz. Agitou a água, tinha que estar dentro da água. Então eles tinham que estar atentos e próximos. Em segundo lugar, tem que ser o primeiro. Não havia espaço para outro. E o interessante, gente, é que a palavra Betesda em hebraico, sabe o que significa? Casa de misericórdia. E o que nós vemos ali não é nem um pouco de misericórdia. É uma disputa ferrenha. Se aqui tem uma sombra, ela é minha. Se há só um copo d'água, ele me pertence. Então ali, nesse tanque de Betesda, o próximo é um concorrente. Já lá,
nas margens do lago, lá em Genezaré, o próximo é uma pessoa que carece da misericórdia de Deus tanto quanto eu. É uma pessoa carente do socorro de Deus tanto quanto eu. Já aqui, nesse tanque de Betesda, o meu próximo é o meu concorrente. Ou seja, misericórdia zero, amor zero. Porque o que prevalecia é a minha necessidade. É o que eu preciso. Já no outro grupo nós vemos o contrário, que eles atenderam a misericórdia do próximo.